estava aqui no intervalo, pensando, né, gente? A gente terminou o primeiro bloco falando dessa visão tribal. O que é a visão tribal? Quando nós descobrimos que, às vezes, a sociedade ela está dividida em tribos mesmo. Às vezes, esse modelo tribal que prevaleceu durante muito tempo, antes dos modelos, claro, de toda essa cidadania que nós podemos viver hoje, as tribos elas disputavam entre si. E qual era o jeito de vencer a tribo, a outra tribo? Era matando, era exterminando, para que prevalecesse uma sobre a outra. Você já parou para pensar o quanto que esse espírito tribal às vezes está dentro de nós? Quando nós nos encontramos, nós nos deparamos com uma situação que é diferente e que a gente não tolera, o nosso desejo é de exterminar. Mas como a gente não tem coragem de matar, você fulmina o outro com palavras maldosas, com inverdades, com fofocas. Já parou para pensar do poder de arma, do poder bélico, né, que a palavra tem? Quando nós estamos diante de uma pessoa que nós não suportamos, quando ela é de uma tribo diferente, quando ela é de um grupo diferente, e a gente sente aquele desejo de exterminar, como a gente não tem coragem de tirar uma arma e matar, a gente mata de outro jeito. Mata através de uma fofoca, mata através de um preconceito, mata através de um olhar, né? Quantas vezes nós temos um olhar maldoso para aquele que é diferente de nós? Um olhar diabólico. E às vezes são pessoas boas que se permitem, naquele momento, serem revestidas por essa coisa diabólica, que é parte de nós, parece que está lá dentro, né? Esse espírito tribal a gente leva com a gente. E é por isso que a gente tem que domesticar isso. A gente tem que transformar isso dentro de nós. Toda vez que você sentir que você está agindo de maneira tribal, o que é? Querendo exterminar o outro através de um gesto maldoso, de uma fofoca, de uma comunidade que você abre no Orkut, né? No Orkut é uma coisa terrível. Às vezes você pega uma pessoa que faz o bem na sociedade, às vezes você pega um jogador de futebol, sei lá, um ator, eles criam aquelas comunidades para falar mal daquela pessoa. Pelo amor de Deus, que espírito tribal é esse, né? Às vezes você pega uma pessoa que é vítima de calúnia, vítima de fofoca. Tribos, é o espírito da tribo, querendo destruir o outro. Dentro da igreja, né? Quantas vezes você percebe, eu sou da renovação carismática, você é do cursilho, aí nós somos inimigos por causa disso. Você não conhece o meu movimento, você não conhece, o meu é o movimento que é capaz de salvar, o seu não. Pelo amor de Deus. Essas intolerâncias que nós trazemos para dentro da nossa vida, dentro dos nossos grupos. Não, gente. Outro dia eu estava lendo umas coisas que escrevem na internet, né? Dizendo até de uma pessoa que eu conheço, um amigo que eu tenho, dizendo que ele é espírita. Aí, falando absurdos daquela pessoa, porque ela é espírita. Eu, com toda sinceridade, onde é que está o nosso cristianismo? Eu não estou dizendo que você tem que se transformar em espírita no momento que você respeita o espírito. Não, eu estou dizendo que você precisa ver o ser humano com um pouco mais de totalidade. E eu fico vendo o jeito como aquela pessoa que estava sendo criticada vive, as obras que ela realiza, tudo aquilo de bom que ela faz na vida, valendo menos do que a religião que ela tem. Eu não tenho que dizer que uma pessoa é ruim porque a religião dela é diferente da minha. É muito injusto isso, minha gente. É muito ingrato você jogar uma pessoa no lixo porque ela tem uma religião diferente de você. Você não precisa mudar a sua religião. Aliás, você aprimora a sua religião no momento em que você é capaz de respeitar o que é diferente de você. Sobretudo quando você percebe que às vezes aquela pessoa tem atitudes muito mais cristãs do que nós. Quando aquela pessoa tem um comportamento, uma presença no mundo muito mais solidária. Quantas iniciativas de caridade você encontra entre os espíritas? Isso já tem que ser o suficiente para lhe dar condições de respeitar aquela pessoa. Você não tem que concordar com a religião dela, você não tem que concordar com a reencarnação, você não tem que concordar com absolutamente não, é preciso, mas você pode ser tolerante, você pode ser amistoso, você pode sim ser amigo dela.
Ela não é uma pessoa ruim porque crê diferente de você. O grande problema é quando a gente fica pior porque crê diferente. E hoje, minha gente, a igreja mesmo nos convida. Eu não estou falando uma coisa, eu não estou falando bobagem não, viu? Estou falando de uma coisa que se chama de diálogo interreligioso, que é a Igreja Católica Apostólica Romana nos dizendo que nós temos que saber dialogar com os que creem diferente, que nós temos que acolher de maneira carinhosa as pessoas, não importa qual seja o credo, não importa qual seja a profissão de fé, nós precisamos saber sentar na mesma mesa e realizar o mesmo gesto de amor. O que vai nos salvar nessa vida? É o tanto que a gente ama, é o tanto que a gente acolhe, é o tanto que a minha Eucaristia me convida a continuar o amor que ali eu celebrei. Agora, sair da igreja com a minha arma na mão, matando quem eu encontro? Onde é que está a repercussão da Eucaristia em mim? Fazendo fofoca, difamando na internet, seja lá onde for, o que crê diferente, falando mal dele, colocando em questão a conduta daquela pessoa, porque tem uma religião diferente? Não, nós não temos o direito de fazer isso. A nossa postura tem que ser de acolhimento, porque nós cremos em Jesus, e Jesus não teve dificuldade nenhuma com os que criam diferente dele. Ele fez de tudo para poder fazer prevalecer a regra do amor, da solidariedade e da paz. Nós estamos falando, né? A campanha da fraternidade deste ano nos sugeriu que a gente diminuísse a violência por meio da justiça. E fazer justiça é isso, minha gente. É a gente ter coragem de olhar o outro com a dignidade que ele tem, que ele merece ser reconhecido. Quantos problemas religiosos no mundo, quantos problemas de guerra nascem dessas questões religiosas, dessas intolerâncias, quando a gente descobre que a gente não sabe conviver com o que é diferente de nós. E às vezes isso acontece dentro de casa, acontece no nosso trabalho, em tantos lugares, né? Porque o espírito tribal prevalece em nós. Não é para ser assim. A gente precisa saber, descobrir o que a gente tem de igual. A gente tem vontade de viver, Padre. A gente tem vontade de ser feliz. A gente tem vontade de promover a justiça. A gente tem vontade de diminuir a violência no mundo. A gente tem vontade de cuidar da ecologia. A gente tem vontade de propagar o amor de Deus. Pronto. Já descobrimos alguma coisa que nós temos em comum. Então é evangélico, eu me uno ao evangélico para fazer bem ao mundo. É espírita, então eu me uno ao poder que o espírita tem de fazer bem ao mundo através da sua caridade, do seu amor, da solidariedade com os pobres. Sei lá o quê? Como é que chama aquela religião? É muçulmano. Eu me encontro com um muçulmano e vou descobrir com ele o que nós podemos fazer juntos para a gente transformar o mundo. Mas não vou fazer da minha diferença religiosa um impasse para a fraternidade. Aquela profecia, o lobo e o cordeiro comerão no mesmo prato. O lobo não vai virar cordeiro, o cordeiro não vai virar lobo, não é assim? Mas eles vão ser capazes de se alimentarem no mesmo prato. Qual é o prato onde a humanidade precisa se alimentar, minha gente? É o amor. É o que mais faz falta no mundo de hoje. É a capacidade de amar. Se todas as religiões trabalhassem para isso, para tornar o ser humano mais amante, mais amado, os problemas do mundo estariam solucionados. Se todas as religiões, ao invés de pregarem o espírito tribal, de destruir o outro porque ele é diferente, se ocupasse de pregar o amor, se nós pregássemos o bem, a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito a Deus e as regras que se desprendem desse respeito, nós teríamos um mundo muito melhor. Se nós julgássemos as nossas armas religiosas no chão e a gente se prendesse ao que é essencial, nós seríamos capazes de comer no mesmo prato. E aí a promessa, a profecia do profeta Isaías seria cumprida. Mas enquanto a gente estiver armados, enquanto nós estivermos com as lanças e as armas na mão, nós não vamos conseguir fazer a profecia ser cumprida. E o grande esforço de Jesus foi justamente isso, minha gente, nos levar para que a gente pudesse comer juntos.